Olá pessoal, então começando mais uma aula aqui, hoje vamos falar sobre os distúrbios do crescimento e as anomalias do desenvolvimento. Então começando sobre os distúrbios do crescimento, vamos falar de atrofia, hipertrofia, hiperplasia, metaplasia, displasia e depois sobre as anomalias do desenvolvimento, as principais causas dessas malformações e a classificação dessas malformações em seguida. Então, o distúrbio do crescimento são adaptações celulares à agressão. Então, essas adaptações ocorrem quando a célula sofre algum tipo de agressão, mas que não causa a sua morte, né? Então, algumas células podem sofrer o processo de encolher, outras podem sofrer o processo de crescer, aumentar de tamanho, se multiplicar ou se modificar. Então, quando ela encolhe, a gente chama de atrofia, quando cresce, hipertrofia, quando ela se multiplica, de hiperplasia, e quando ela se modifica, pode ser um processo de metaplasia ou um processo de displasia. Qualquer um desses dois processos aí podem ocorrer na modificação das células, a gente vai entender um pouquinho mais à frente. Então, a célula normal, né, aqui a gente tem um túbulo, né, de uma glândula, um epitélio, né, normal, e quando ele sofre o processo de hipertrofia, o que a gente vê é o aumento dessas células, porém sem aumentar o número de células, né, a atrofia, a diminuição, a hiperplasia, o aumento do número, né, aqui aumentando em camadas, né, mas poderia só aumento do número de células, como a gente vai ver alguns exemplos mais à frente, e a metaplasia que ela se modificou, um epitélio simples se transformou em um epitélio, né, simples cúbico, se transformou num epitélio simples pavimentoso, estratificado pavimentoso, desculpem, né, então sofrendo uma alteração, né, se transformando em outro tipo de epitélio, às vezes com as células apresentando outras características. Então, falando inicialmente da atrofia, é quando a célula, né, o tamanho de uma estrutura orgânica, ela diminui, mas ela já havia alcançado o seu tamanho normal. A gente vai ver que tem outros conceitos ali, quando não alcançou, né, o tamanho normal, tem outra denominação. Então, a gente tem a célula, o tecido, o órgão ou parte dele, né, alterado, né? Então essa a alteração é a alteração adaptativa, né, reversível. Então se a gente tirar a causa disso, pode ocorrer a reversão, né? E se estender muito a ação que está provocando essa atrofia, a gente pode ter a morte celular, né? Essa atrofia ela pode ser quantitativa quando o número das células vai diminuir, ou, né, como a gente está vendo aqui embaixo, ou qualitativa quando o tamanho das células diminui. Então, ela tem em alguns processos fisiológicos pode ocorrer esse processo de atrofia. Exemplo aí é o timo na evolução, né, quando o animal atinge a maturidade aí, ou antes da maturidade sexual, né, o timo sofre o processo de involução. Ele pode ser cíclico também, exemplo lá o corpo lúteo, né? Então se a fêmea não estiver prenha, né, o corpo lúteo vai sofrer um processo de atrofia, vai ter uma alteração aí das suas células, né, e até depois substituição, né, por uma cicatriz, vamos dizer assim, lá no ovário. Nas mamas também, né, depois da lactação, então sofre um processo de atrofia, e no útero também, na atividade cíclica, né, do ciclo estral, vai ocorrer esse processo de atrofia, tá? Então aqui tem um processo de evolução uterina pós-gestacional, né, em bovino, onde está ocorrendo, né, esse era um útero gravídico, tinha um feto ali dentro, e depois do nascimento, né, vai ocorrer a diminuição tanto da musculatura quanto da camada do endométrio, né? Então vai ocorrer o retorno, né, desse órgão ao normal, né, sem a gestação, certo? Na macroscopia, a atrofia normalmente ela tem, os órgãos vão ter uma superfície irregular, né? Por quê? Né? Como a gente está vendo aqui, ó, aqui é um órgão normal ou hipertrofiado, a gente vai entender isso depois, tá? E aqui é o órgão que sofreu o processo de atrofia, né? Então ele tem a superfície irregular porque a cápsula diminui na maioria das vezes e os vasos que eram para um órgão normal, eles estão mais proeminentes e normalmente ficam irregulares, ficam tortuosos, né? Porque antes eles tinham que irrigar uma massa maior, né? Um parênquima maior, que agora está atrofiado. E também muitas vezes esse parênquima, né, o parte dele é substituído por fibrose.
Então, na microscopia, o que a gente vê? São normalmente células pequenas ou que podem estar reduzidas do tamanho, dependendo do tipo de atrofia, como a gente viu antes. E quando a gente pega essa amostra e olha no microscópio eletrônico, lá na ultraestrutura, as mitocôndrias vão estar diminuídas, o retículo endoplasmático também. Se for caso de músculo, o miofilamento vai estar diminuído e a gente pode encontrar também nessas células, né, pigmentos como a lipofucsina, que a gente viu na aula anterior, ou vacúolos autofágicos pela degradação dessas organelas, né, sobra dessas organelas que haviam antes na célula, né, e agora estão diminuídas, né, vamos dizer assim, então formam esses vacúolos autofágicos também lá dentro da célula, tá? Da forma patológica, né, então, lado ali do que a gente encontra na atrofia, né, na macroscopia, pode ocorrer por diminuição na nutrição. Então, no caso de inanição, a gente tem um processo chamado de atrofia serosa do tecido adiposo ou atrofia serosa da gordura. O tecido adiposo fica com esse aspecto gelatinoso, como a gente está vendo aqui, translúcido, né? Isso ocorre em vários locais, né? Ocorre também lá na epidural, naquela gordura que fica ao redor da medula, a gordura perirenal. No coração e na medula óssea também a gente pode encontrar esse tipo de alteração, né? Então aqui ao redor do coração e lá na medula óssea também. Então, quando a gente tira, né, o coração na necrópsia lá, a gente já vai ver que é a gordura, em vez de estar aquele aspecto amarelo, de gordura mesmo, tem um aspecto gelatinoso. Quando a gente corta, parece um tecido, né, com edema, que a gente vai ver nas próximas aulas, tá? Então, essa atrofia serosa do tecido adiposo ocorre em animais que têm um processo de anorexia ou inanição. Ela pode ocorrer, então, na medula óssea, também a gente vai ver esse aspecto translúcido. Então, em vez de ver gordura lá na medula óssea, vai ver esse aspecto translúcido, né? Parece um material gelatinoso, meio às vezes avermelhado, né? Às vezes mais esbranquiçado, dependendo da quantidade de sangue que vai estar misturado ali no meio, tá? Então, essa outra causa da atrofia é a diminuição da irrigação sanguínea. Então, a insuficiência cardíaca direita gera congestão em alguns órgãos, né? E a gente pode, principalmente no fígado, né? Que é bastante irrigado ali, e vai ocorrer a morte das células hepáticas, principalmente na região centrolobular. Então, a gente vê a região centrolobular com um espaço maior, né? Pela morte dessas células e ao redor, né, às vezes tem congestão, na região periportal tem congestão. Então, isso gera o que a gente chama de fígado de noz moscada. Ele é bem característico do animal com insuficiência cardíaca, né, tanto de bovinos quanto caninos, e se deve a essa atrofia, tem atrofia e necrose da região centrolobular, tá? Então a gente vê áreas mais brancas pela essa atrofia, necrose e às vezes até degeneração das células ali, que a gente vai ver nas próximas aulas, com congestão de outras partes. Então fica uma área escura com área clara, né, entremeada aqui no fígado, que dá esse aspecto do fígado de noz moscada, tá? A atrofia pode ocorrer no fígado do cão também por desvios portosistêmicos, né? Quando tem anastomose entre a porta e a veia porta e a veia cava, né? Então desviando o sangue que vai para o fígado para o sistema, né, geral. Então a gente vai ter o fígado aí sofrendo esse processo de atrofia, né? Hoje tem cirurgias aí que corrigem esse processo, muitas vezes no cão, né, até comum, mas é um processo congênito, né, que acontece. A diminuição do estímulo nervoso também pode ser uma causa de atrofia. Por quê? Pela perda da inervação ou denervação, né, de uma determinada região, né? Ou por trauma, ou processo inflamatório, ou cicatriz que está obstruindo ali aquele, né, ou comprimindo um determinado nervo, ou uma neoplasia que também causa uma compressão, né, do nervo e do local, né? Então a gente tem algumas situações, ó, aqui a gente vê um animal com o músculo temporal atrofiado, um dos lados aqui, e é suspeita de que seja uma lesão, nesse caso aí, pode acontecer. A gente tem uma doença importante também, que é a sinomose, ela também causa lesões neurológicas, e aí a gente pode ter atrofia dos músculos, né? Às vezes bilateral, às vezes unilateral, então varia bastante esse processo, tá? A diminuição do estímulo hormonal também, né, os distúrbios endócrinos podem causar o processo de atrofia. Então, atrofia iatrogênica, quando, por exemplo, um animal recebe corticosteroides, né, ou anti-inflamatórios esteroidais, né, e aí a gente pode ter algumas áreas lá
da adrenal, né, sofrendo o processo de atrofia por causa da suplementação com esses anti-inflamatórios. Obviamente que se fizer o tratamento correto, isso não vai ocorrer, mas se for um tratamento por longo prazo ou com doses erradas, isso pode acontecer. Tumor na hipófise também pode gerar distúrbios endócrinos e causar atrofia de outras glândulas, né? Ou até como adrenal mesmo, ou outros problemas, né? Mais generalizados. Diminuição da demanda metabólica também é uma causa de atrofia, então por desuso, né, um membro que está fraturado ou que está preso, né, por exemplo, quando um animal está engessado, alguma situação, a gente pode ter a musculatura daquele membro ou daquele local sofrendo o processo de atrofia, né? E também por compressão, alguns órgãos, quando a gente tem tumores, né, aqui é um tumor na adrenal, está comprimindo o rim ali, então tendo uma parte do rim aí comprometida pela compressão, né, do parênquima renal. A gente vê também outro caso de rim aqui, onde o tumor, né, está dentro do rim, nesse caso aqui, mas comprimindo o parênquima, a gente vê restos de parênquima aqui ao redor, né, um tumor benigno, então ele está encapsulado aqui, mas tem o resto do parênquima aí está comprometido, né. Por desuso aqui a gente tem a atrofia muscular do tipo 2, onde as fibras do tipo 2, né, que são fibras mais rápidas aí, de contração mais rápida, elas acabam se atrofiando. Então a gente vê a comparação da fibra mais clara com a fibra mais escura, tem uma grande diferença de tamanho, né? Essa é uma coloração para a tepease, né, miosina tepease, onde marca mais, né, com mais escuro essas fibras aí, esse tipo de fibra, né? Então aqui a gente vê bastante a diferença de uma atrofia congênita, né, muscular congênita, onde as fibras daquele tipo estão bem atrofiadas e as fibras do tipo 1 estão normais, né, estão mais arredondadas aí, tá? Depois a gente vai voltar a falar um pouquinho do músculo, né, que a gente pode ter uma atrofia generalizada do músculo também. Na macroscopia, então, esse tamanho, o tamanho do órgão está diminuído, né? Se são órgãos pares, a gente pode comparar um lado que está afetado normalmente com o lado oposto. Se é uma estrutura ímpar, a gente tem que comparar com modelos anatômicos normais, com outros animais da mesma idade, né? Ou com uma situação, né, semelhante, oral semelhante, para ver se está ocorrendo o processo de atrofia ou não, né? Notem aqui de novo aquele aspecto irregular que a gente falou, né, pelos vasos e outras situações, né, então aqui do parênquima testicular nesse caso, tá? Na microscopia, então, a gente tem diminuição do tamanho das células e tecidos. Por exemplo, né, o fígado tem o estreitamento dos cordões de hepatócito, como a gente falou. No músculo esquelético, num corte transversal, as fibras elas têm ângulos mais agudos, né, ou às vezes estão arredondadas também pequenas, né, e com menor diâmetro. O baço normalmente vai ter um aumento de trabéculas, né, de tecido conjuntivo, aquelas trabéculas espessas por campo. No rim, aumento do número de glomérulos, né, por campo, também na atrofia, porque o comprimento dos néfrons, né, dos túbulos vai diminuir. Então, a gente vai ter menos túbulos por área, né, vamos dizer assim, do rim. Tá? Nos testículos tem que avaliar a intensidade da espermatogênese, né? Uma atrofia leve, 20% dos túbulos não tem a espermatogênese, na moderada 50% e grave 100% ou próximo desse número aí vai estar sem a espermatogênese, tá? Aqui uma atrofia do fígado, né? Onde a gente vê, pelo desvio sistêmico, onde a gente vê os hepatócitos diminuídos e os sinusoides, né? E os capilares ali, hepáticos e os ductos biliares aí estão ocupando bastante espaço, né? A gente até vê um pouquinho de bile, né, no interior aqui de alguns hepatócitos, né? E nesse caso aqui, os cordões mais ou menos normais aqui do fígado, né? Certo? Aqui na atrofia muscular, como a gente falou, então, as células menores, né? Algumas apresentando ângulos, ó, enquanto essas outras aqui são mais arredondadas, essa tem um ângulo agudo, né? Certo? Então, que é característico, né? E na degeneração testicular, aqui na atrofia da degeneração testicular, a gente vê a ausência de espermatogênese, às vezes uma única camada de células, né? Às vezes nem está formando direito essa única camada de célula aí no testículo, né? no túbulo seminífero, certo? Então, o processo da hipertrofia e hiperplasia, né? Então, é quando ocorre o aumento e a gente vai ver que ocorre o aumento das células na hipertrofia e o aumento do número de células na hiperplasia. Então, vamos falar um pouquinho de cada um deles aí. A hipertrofia
quando ocorre o crescimento do órgão ou do tecido devido ao aumento do tamanho das células, não do seu número, né? Ocorre normalmente a ampliação, a maior quantidade de componentes intracelulares, ou seja, de organelas e até de citoesqueleto, né? Quais são os motivos? Aumento da demanda funcional, como o músculo, aumento do estímulo hormonal, como ocorre no útero. Ela pode ser também compensatória quando falta um órgão par, o outro, né, como a gente viu o rim lá, um dos rins com atrofia ou com agenesia, um outro processo, o que acontece? O contralateral sofre o processo de hipertrofia ou de hiperplasia, né, nesse caso aí. Então, para compensar aquele que não estaria funcionando, certo? A hipertrofia ela pode ser fisiológica, então quando a gente aumenta uma atividade, né, então a atividade física, um animal que está em treinamento, um equino ou um canino, né, ele vai ter o aumento da massa muscular esquelética, né, e também cardíaca, né, por esse uso, né, desses dois sistemas, né, vamos dizer, o músculo esquelético e o cardíaco, né, pelo exercício, né? E pode ser patológica quando resulta de uma doença, por exemplo, a insuficiência valvular, que é uma hipertrofia cardíaca, né? Pode acontecer quando a gente tem um problema na válvula e ela pode evoluir por um processo de dilatação cardíaca também, né? Que a gente vai ver depois. Então, exemplo aqui, ó, a estenose da válvula pulmonar causou uma hipertrofia do ventrículo direito aqui no cão. Ó. Vejam, está muito espessada essa parede aqui. Quando a gente vê células, né, grandes aí, né? Às vezes a gente não consegue ver o núcleo, né, direito aí das células devido ao tamanho, né, por causa não pegou na superfície de corte. Então, uma característica aí do processo de hipertrofia na macro a gente já consegue identificar, né? Ó, no outro corte aqui a gente vê as fibras todas arredondadas, né, e algumas a gente não consegue nem ver o núcleo lá no interior, tá? Aqui de novo a hipertrofia do ventrículo direito, nesse caso aí causando uma estenose, né, uma diminuição do lúmen, né, então é chamada de hipertrofia concêntrica, né, então a parede cresce em direção ao centro e o lúmen fica menor, devido também a essa estenose, né. No equino, a parte caudal, o terço caudal do esôfago pode sofrer uma hipertrofia, ela é idiopática, não se sabe por que ocorre, né, é uma das causas do cavalo não conseguir vomitar, né? Mas não se sabe muito bem, alguns possuem essa hipertrofia e outros não. Então a musculatura lá do esôfago, né, ela fica hipertrofiada, né? Então a gente tem esse processo aí, tá? Aqui a gente tem o rim atrófico, né, que a gente viu na outra imagem, e o outro rim hipertrófico, né? O que acontece? Não aumenta o número, né, de néfrons, mas o comprimento dos néfrons. Então vai ocorrer um processo de hiperplasia, que a gente vai ver logo a seguir, né, que é um aumento do número de células aonde? Nos túbulos que formam os néfrons, né? Então esse néfron vai ficar mais longo, né? Os túbulos ficam mais longos, né? Enquanto lá a estrutura, os glomérulos não vão aumentar em número, né, certo? Então isso ocorre no rim, né, nessa situação aí as duas, uma hipertrofia associada a um processo de hiperplasia dependendo da estrutura que a gente vai visualizar, tá? Aqui uma hipertrofia muscular, né? Então enquanto a gente vê algumas fibras angulares, ó, como essa aqui logo abaixo, essa outra com angulação, né, que seria um tecido normal, né, as outras mais arredondadas, certo? Aqui não tem atrofia, né, então tá tudo mais ou menos do mesmo tamanho, embora algumas tenham. Nessa outra aqui, além de estar aumentada, né, no maior aumento, a gente vê as fibras bastante arredondadas, né, a maioria delas bem arredondadas aqui, que é bem característico desse processo de hipertrofia. Então esse normal aqui e esse outro com o processo de hipertrofia. Na hiperplasia, então, a gente vê o crescimento do órgão ou tecido devido ao aumento do número de suas células, né? Pode não haver ou não o aumento do tamanho do órgão, né? Isso é variável, mas sempre vai ter um aumento do número dessas células, né? Então, na macroscopia, a gente não consegue distinguir hipertrofia de hiperplasia, né? E elas podem estar associadas, como a gente falou ali no caso do rim, né? Dependendo da estrutura que a gente vai encontrar. Na micro é possível diferenciar a hiperplasia de hipertrofia, aí sim, porque pelo aumento do número das células, né? E tem que diferenciar da neoplasia. A neoplasia, mesmo que seja benigna, né, tem um aumento do número de células naquele local, mas a gente vai ter uma cápsula, né, lá. E normalmente a organização das células vai estar diferente do que o tecido, um pouco diferente, pelo menos, do que o tecido normal, tá?
A hiperplasia normalmente ela é difusa, né? Então ocorre em todo o órgão. Ela pode ser difusa, ocorrendo em todo o órgão, ou pode ser focal ou nodular, ou seja, em áreas limitadas do órgão, né? Ela pode ser fisiológica, exemplo na mama, né? Quando ocorre o estímulo, né, para a lactação, então a gente vai ter o processo de hiperplasia, vai aumentar o número das células lá na glândula mamária, fazendo com que ocorra a produção do leite, e ela pode ser compensatória, exemplo lá no rim unilateral, quando aumenta o comprimento dos néfrons para desempenhar a função do outro rim que está com algum problema, ou às vezes até foi retirado por alguma doença, algum processo, obstrução, ou foi lesionado, tá? Então, ela resulta da multiplicação de células parenquimatosas ou de células-tronco que estão presentes lá no tecido. Então, qualquer um desses dois processos pode ocorrer na hiperplasia, tá? Aqui a gente tem um exemplo de hiperplasia nodular no fígado de um suíno. Então, os animais velhos, quando o fígado não consegue dar conta por algum processo, exemplo também nem que não seja animais velhos, mas na cirrose, o que a gente tem? Um grupo de hepatócitos, eles resolvem sofrer o processo de hiperplasia, ou seja, se dividir. Normalmente ele fica um pouco mais desorganizado. Vejam que aqui no meio a gente não vê os cordões de hepatócitos. Para quê? Para compensar aquele outro, as outras áreas do órgão, né, do fígado, que não estão funcionando de forma adequada, né? Então pode ocorrer esse processo de hiperplasia nodular. Às vezes ela até é mais comum de acontecer em animais velhos ou animais que têm algum problema no fígado, né? A hiperplasia então ela é causada ou pode causar uma patologia, né? Ou seja, aqui, ó, estimulação hormonal, né, em excesso, a hiperplasia da próstata em cães após o estímulo androgênico crônico, hipertiroidismo de origem renal ou nutricional, estimulação por fatores de crescimento. Então, quando ocorre proliferação de fibroblastos e vasos sanguíneos no reparo de ferimentos, né, pode ocorrer o processo de hiperplasia naquele tecido, é chamado tecido de granulação, a gente vai ver em umas aulas mais à frente, ou uma proliferação epitelial, exemplo em infecções virais, né, quando a gente tem o papiloma vírus, ou na sinomose também a gente tem nos coxins, né, um espessamento do epitélio devido à infecção viral, ou o papilomavírus, né, que causa uma proliferação local, né, aquele formato de verruga, né, ou os papilomas lá, tá? Aqui uma hiperplasia difusa, ó, na paratireoide, então quase que a gente não consegue olhar visualizar a paratireoide na macro, né? Mas aqui nesse caso elas estão bem evidentes, né? As 4 aqui delas, né? Formando pequenos nódulos aí ao redor da tireoide. Então isso aí é uma hiperplasia que ocorreu de forma difusa aí nas paratireoides desse cão, né? Que provavelmente tem um processo de hiperparatiroidismo, tá? A hiperplasia da tireoide ocorre na forma de bócio, onde a gente tem aumento, né, dos folículos, né, às vezes com grande quantidade de coloide, né, às vezes um aumento do número de células, né, como a gente vê aqui. Então essa hiperplasia também pode variar, né, pode ser mais organizada ou menos organizada. Então aqui os folículos com o coloide normal, e aqui um aumento, né, uma hiperplasia onde a gente tem uma grande quantidade de células, às vezes até 2 camadas de célula aí no folículo, né, formando aí esse processo hiperplásico, tá? A hiperplasia nodular do baço também, em cão idoso, também é um processo bastante semelhante do que ocorre lá no fígado, né? Então, quando o baço não funciona de forma adequada, alguns folículos linfóides ali, eles sofrem um processo de hiperplasia, né? Às vezes está entremeada a polpa vermelha também, né? Então, tem uma hiperplasia da polpa branca e da polpa vermelha nesses locais, né? Tá? Aqui, de novo, outra hiperplasia nodular, ó, a gente vê essas partes brancas, provavelmente decorrência de hiperplasia da polpa branca, mas tem também polpa vermelha acumulada ali. Então o baço é como se tivesse uma estrutura normal, só que ele está num nódulo, né, sofrendo esse processo de hiperplasia. Na adrenal também de animais velhos pode ocorrer esse processo, né? Então a gente vê aqui, ó, adrenal normal no A e no B essa com hiperplasia nodular. Normalmente essa hiperplasia nodular ocorre na região cortical, tá? Então a gente vai ver as células, né? Às vezes essas células chegam a atingir a cápsula, né? Então ficam abaixo da cápsula ou até acima da cápsula, formando pequenos nódulos acima da cápsula. Então esse processo de hiperplasia nodular aí é bem importante, principalmente em animais velhos, e é bem comum a gente encontrar nos cães esse achado aí, tá?
A hiperplasia endometrial cística, né, também é um processo que pode ocorrer, é devido a estímulo hormonal, né? Então, as glândulas do útero lá, elas ficam císticas, cheias de líquido, né, no seu interior, que é bem característico aí dessa doença. Essa doença da hiperplasia endometrial cística, normalmente, ela vem antes, né, antecede a piômetra. Tanto é que os clínicos, né, hoje chamam de complexo hiperplasia endometrial cística barra piômetra, né, porque está bastante relacionado, porque esse aumento da secreção, essas formações císticas aí, criam um meio de cultivo, né, para as bactérias que acabam colonizando aí o útero e causando a piometra ou piômetra. Tá? A hiperplasia prostática no cão, né, é um processo importante também, né? Então, normalmente ela vem antes, né, o cão é um modelo semelhante aí do homem, né? Então ele tem hiperplasia, ele tem também os carcinostáticos, ele tem o processo, né, o aumento, né, da próstata, a formação de carcinoma, né? Então essas duas patologias aí que às vezes estão associadas. A hiperplasia às vezes predispõe, né, ao aparecimento de carcinoma. Então, qual é o problema disso aqui, né? O aumento do volume da próstata que está envolvendo a uretra, ocorrendo a obstrução da uretra nesses locais, né, no local aqui da próstata, então dificultando a micção do animal, né, causando os problemas aí ao sistema urinário também, tá? A hiperplasia vaginal aí né, então ela pode ocorrer em alguns processos, mas normalmente ela está associada ao edema, né? Então, vejam aí, a hiperplasia e o prolapso vaginal cadelas estão relacionados à ação estrogênica durante o período do estro, né? Que causa um edema também na mucosa vaginal. Então, essas patologias são vistas principalmente em raças braquicefálicas, em animais jovens, quase sempre por ocasião do primeiro estro, então no início do primeiro estro. Os sintomas normalmente são localizados, né? E eles podem desaparecer espontaneamente no final da fase da estimulação do estrógeno, né? Mas quando essa afecção, né, é de um grau mais severo, a gente pode ocorrer complicações, né, como uma congestão passiva, traumatismos, ocorrer necrose e até perda da vagina, né? Então esse aqui não é um prolapso uterino, é uma hiperplasia vaginal que ocorre, né, nesse processo aí, que está associado a outros processos como edema, né? Então, na verdade, a hiperplasia é uma ponta do iceberg desse problema, né? Mas é bem pouca quantidade, né? Então, a hiperplasia em pouca quantidade, não podemos chamar só de hiperplasia esse prolapso vaginal aqui, né? Então, esse aumento de volume não é só decorrente do prolapso vaginal, tá? Esse é o recado ali desse processo, tá? Então, a hiperplasia, a gente tem que diferenciar, como falamos antes, da neoplasia, né? A hiperplasia, ela responde a mecanismos reguladores normais de crescimento. Se a gente eliminar o estímulo, aquele tecido vai regredir. O genoma celular está normal, não está alterado. Ela, então, portanto, é reversível, né? E ela pode preceder, né, uma neoplasia. Pode ser antes da neoplasia, né? Pode dar, como a gente falou na hiperplasia prostática lá, que pode desenvolver adenomas ou carcinomas prostáticos, né? Já a neoplasia não responde aos mecanismos reguladores normais do crescimento, ela não regride se a gente tirar o estímulo, né? O genoma das células normalmente já vão estar alterados, né? A gente vai ter células e quanto mais mais se proliferam essas células, mais alteração no genoma a gente vai acontecer, e ela é irreversível, né? A gente só vai conseguir curar ela tirando ela ou fazendo um tratamento lá, não tirando o estímulo, mas sim tirando aquelas células que estão neoplásicas, né, que sofreram o processo de neoplasia, tá? Certo? Então, a neoplasia benigna normalmente tem cápsula e a maligna, ela evidencia a indiferenciação e a anaplasia das células. O que é essa anaplasia? A diferença, né, das células. O que é essa indiferenciação? As células não são parecidas com as células adultas. Normalmente, a gente tem células parecidas com células jovens, né? Mesmo que seja daquele tecido ou da mesma origem, né? Ou origem semelhante, mas mais com células jovens. Então, normalmente as células se alteram para tipos celulares
mais primitivos, né, ou mais jovens, mais joviais, tá? Mas a gente vai ter uma aula só sobre neoplasia. Fiquem bem tranquilos aí que a gente vai desvendar todas essa nomenclatura e essas características aí da neoplasia, classificar ela em benigna, maligna nas próximas aulas, tá? Então vamos falar um pouquinho da metaplasia, né? É a substituição do tecido maduro por outro da mesma linhagem celular. Normalmente quando esse processo, né, ocorre nos epitélios, né? Então tem uma alteração adaptativa reversível, né? As células menos resistentes, elas são substituídas por células mais resistentes. A gente vai colocar um exemplo aqui, ó, na traqueia, né? Um animal, né? Uma pessoa que sofre uma agressão constante, né? Por algum problema lá na traqueia, o que vai acontecer? As células epiteliais que são ciliadas da traqueia vão ser substituídas por um epitélio normalmente estratificado, né? Às vezes pavimentoso, às vezes pode ocorrer até queratinização desse epitélio, por quê? Para se tornar mais resistente a essas agressões constantes que ocorrem, né? Então, vai ocorrer uma reprogramação das células-tronco, né? Onde, devido a esse estímulo, essa lesão, vai ocorrer alteração no tipo celular, né? Na verdade, na configuração celular. Prós dessa situação, a gente tem a sobrevivência a situações adversas, né, como a gente falou, um estímulo lesivo agressivo, e contras. Elimina características importantes do tecido de origem, como exemplo os cílios lá, que ajudam na defesa, né, da traqueia, no exemplo que eu dei, e pode preceder a neoplasia. Se esse estímulo continuar por muito tempo, essa célula, né, como sofreu reprogramação, né, das células-tronco lá e do genoma, a gente vai ter esse processo aí, tá, de alteração. Então, a metaplasia, né? A metaplasia, assim, da membrana, aqui está a membrana basal, né? Normal. Então, a célula, que é um epitélio cilíndrico aqui simples, sofreu uma metaplasia escamosa, né? Então, um epitélio estratificado aqui, pavimentoso, né? Escamoso aí no final. Então, esse, em tese, menos resistente, e esse aqui mais resistente à agressão, né? Então, a metaplasia epitelial ocorre por processo de irritação crônica, como a gente falou, deficiência de vitamina A, então a gente vai ter hiperplasia lá no esôfago, às vezes no estômago, às vezes até na vagina lá da fêmea, né? Pode ocorrer na mucosa prepucial ali do macho também ocorrer. Então, e a metaplasia mesenquimal, que em situação ocorre? Os fibroblastos eles vão se diferenciar em outros tecidos também de origem mesenquimal. Exemplo, a cartilagem e o osso, né? Tecidos que normalmente não vão possuir esses elementos, né? É mais comum a gente encontrar essa metaplasia mesenquimal em tumores, né? Onde a gente tem uma proliferação de fibroblastos ou miofibroblastos, né? Bastante comum em neoplasias mamárias, tá? Então aqui tem uma metaplasia escamosa, a gente vê na macroscopia uns nódulos brancos aqui, ó, que provavelmente são nódulos de queratina, e aqui no esôfago a gente vê uma proliferação, né, da célula epitelial com queratina um pouquinho aqui no centro, ó, as glândulas também aumentadas. Isso aqui é uma metaplasia escamosa do esôfago de um papagaio, né, que tinha deficiência de vitamina A, né. Aqui um calo ósseo, né, onde a gente tem também a metaplasia óssea e cartilaginosa. Então a gente tem a proliferação de cartilagem aqui, o tecido conjuntivo ao redor, e as trabéculas de tecido osso nesse processo, né? Então, no tumor misto aí mamário, né, a gente tem também a formação de cartilagem aqui no centro, ó, tem a proliferação das células epiteliais e tem também essa transformação das células mioepiteliais em células cartilaginosas, né, que depois pode se transformar até em tecido ósseo nesse processo, tá? A última delas aí das alterações é a displasia, né? Então, como o nome diz, é distúrbio, plasia de formação, então é um distúrbio na formação de alguma estrutura, é uma proliferação desuniforme que ocorre nessa estrutura, o tecido normalmente perde a sua arquitetura, né, normal, e os núcleos são atípicos, então normalmente eles são desproporcionalmente grandes, né, para aquele tipo celular lá. A mitose ocorre apenas nas camadas da célula basal, né? Que anteriormente só encontrava-se nas células da camada basal, pode ser encontrado em todas as camadas, principalmente no epitélio estratificado, né? Então esse é um processo de displasia. Dos crescimentos não neoplásicos é o mais irregular e imprevisível, né?
quando em epitélio é considerado uma lesão pré-neoplásica e as células começam a não obedecer mais os mecanismos normais reguladores de crescimento. A ocorrência também existe no tecido conjuntivo e em regiões onde ocorre um processo de inflamação muito grave, muito acentuado. Então aqui é um epitélio colunar ciliado, como a gente falou, para um processo de displasia aqui, né, onde a gente tem mitose em várias camadas e a perda, né, vamos dizer, da configuração do epitélio, ó, como a gente está vendo aqui, então células em mitose em meio aqui nesse processo, tá? Um dos locais onde a gente vai encontrar displasia é o rim. Então, a displasia renal, ela ocorre em cães, normalmente ela é congênita, o animal já vem com esse processo, pode ser unilateral ou bilateral, né? Normalmente numa ninhada, às vezes afeta 1 ou 2 animais, né? Ou às vezes um pouquinho mais, dependendo, é genético, né? Então dependendo dos pais aí. E pode levar à morte desses animais. Na verdade, os animais nascem e acabam morrendo aí em torno de com 4 meses, né? Às vezes um pouquinho mais, né? Isso varia um pouco dependendo do grau da displasia, né? Por quê? Porque se afeta os 2 rins, o rim não consegue funcionar, né? Então, como tem uma alteração bastante importante aí na conformação do rim, ó, a gente vê túbulos dilatados, né, e mesmo os glomérulos, né, e não tem a conformação normal, a divisão córtico-medular é prejudicada, às vezes tem substituição por tecido conjuntivo em várias porções aí, então o parênquima renal, a função renal aí fica bastante comprometida nessa função. Outra bem clássica aí do processo de displasia é a displasia coxo-femoral. É uma alteração que ocorre na articulação coxo-femoral. Então, da conformação normal do acetábulo e da cabeça do fêmur, começa a acontecer, né, ela fica mais rasa a cabeça do fêmur, o acetábulo, e a cabeça do fêmur fica mais achatada, podendo levar a lesões na cápsula periarticular, né, o que normalmente leva, e até deslocamento da cabeça do fêmur de dentro da cápsula, né. Como a gente está vendo aqui, ó, é mais rasa, tem espaço, né, não está mais aquele acetábulo lá bem proeminente, e a cabeça do fêmur também vai ficando mais achatada, como a gente está vendo aqui, né, nesse caso, levando aí, pode até estar fora, né, vamos dizer assim, desse local, né? Como a gente vê aqui, ó, já está fora a cabeça do fêmur, fora da conformação normal. Ó. Nesse outro caso aqui, totalmente achatada, né, com uma configuração totalmente diferente, né? Então isso leva o animal a ter problemas no caminhar, né, e várias outras alterações, tá? Aqui quando a gente visualiza, né, abre a articulação, né? A gente vê ó, a hemorragia hemossiderina lá de hemorragias antigas, já não vê mais aquele aspecto branco da cartilagem articular, né? Então tá cheio de osso aqui, tá totalmente desgastado, esse aspecto rugoso também é bem característico, né? Então tem um processo de degeneração, necrose, articulação toda, a cápsula articular fica espessada também ao redor, então vários comprometimento total aí dessa articulação devido a esse processo de displasia, né? Isso é mais comum em algumas raças, como, por exemplo, o pastor alemão, o labrador, né? E alguns outros que a gente tem raças grandes, né? Os gigantes, que pode acontecer esse processo de displasia coxofemoral, tá? Então, dentro das alterações adaptativas, só revisando, temos normal, o processo de hipertrofia, aí gerando uma hiperplasia, né, com o aumento das camadas, aí, do número de células, a metaplasia com uma diferenciação e transformação de um epitélio mais especializado no menos especializado, mas que também dá conta da função, e a displasia, onde tem a desorganização do tecido com a desorganização de células, consequentemente, tá? Então vamos falar um pouquinho das anomalias do desenvolvimento, né? O processo que estuda essas anomalias do desenvolvimento é chamado de teratologia, né? Então esse estudo das anomalias morfológicas congênitas ou as malformações, então teras vem do nome, né, monstro, como a gente está vendo aqui abaixo esse, né? Então que tem várias malformações, né, em conjunto aí. Então quais são as causas dessa malformação? Drogas, a presença de vírus, causas genéticas também, alterações genéticas, tem outras que têm causas desconhecidas, né, que ainda necessitam de mais estudo, né, e a ocorrência pode ocorrer em qualquer fase do desenvolvimento da gestação. É mais grave quando ocorre na fase embrionária da gestação, né. Então aqui tem nesse quadrinho aqui
quando o fim do período de implantação embrionária, que ocorre com 40 dias aí nos bovinos, em equinos de 95 a 100 dias, em ovinos 28, em suínos aí no 28, né, e cães e gatos aí não está bem definido ainda, né, mas mais ou menos nessa fase aí os processos são os mais importantes, tá? Então, dentro aí as alterações no genoma normalmente ocorrem nas células germinativas e podem ser transmitidas aos descendentes. Então, esses animais podem transmitir esses problemas aí aos seus descendentes. Tem malformações que são letais, então matam o portador, ou seja, aquele feto ele vai morrer, né? Ou ainda quando embrião ou quando se transformar em feto. E as malformações não letais são as mais comuns. Essas a gente consegue observar, né? Porque na outra ou ocorreu aborto ou absorção embrionária. E às vezes o aborto é no início e a gente não consegue visualizar, né? Aquele feto tão pequeno não consegue visualizar. Principalmente os animais não conseguem achar esse feto, né? Desculpa. Então, as não letais são as mais comuns da gente encontrar. Ela se transmite aos descendentes também. Tem uma importância econômica. Exemplo aqui, as hérnias, né, que ocorrem nos suínos ou os animais criptorquidas, né, ou as criptorquidias, que a gente vai ver mais a seguir. Então, as malformações congênitas adquiridas, elas não ocorrem por alteração genômica. Elas não são hereditárias, elas resultam de causas externas ao longo da gestação. Então, ingestão de produtos químicos, plantas tóxicas, podem causar, por exemplo, deformações em ovelhas, em cabras e até em bovinos, né? Já são descritos aí. Deficiências nutricionais podem levar também a malformações ou distúrbios circulatórios placentários levam a alterações na conformação aí do feto, né? E essas malformações, de acordo com a sua classificação, são em dois grandes grupos. Primeiro, os monstros, que a gente chama de terias ou teratias, e né, as hemiterias, que são deformações menos graves. Essas podem ser detectadas ao nascimento ou mais tardiamente. Né? Normalmente, numa inspeção lá no nascimento se detecta, ou um tempo depois aí vai ser detectado esse processo também. Tá? Os monstros, então, são indivíduos que são profundamente modificados, eles podem ser únicos ou duplos, ou seja, eles são normalmente de uma gestação gemelar, então às vezes um dos fetos é normal e ele mantém a vida do outro, que é um monstro, né? E eles podem também estar separados ou unidos, né? Esses monstros aí. A gente vai falar depois sobre isso aí. Então, os monstros separados, geralmente um dos gêmeos é normal, é chamado de autocita. E o monstro geralmente ele é acardíaco, ou seja, ele não tem coração. A circulação dele é garantida pelo gêmeo normal, que está lá. Então ele também é chamado, né, em alguma literatura, aí, de feto parasita. E ele pode ser acormo quando tem ausência de tronco, amorfo quando não tem forma e quando tem a forma de uma bola, né, amorfo globoso. Então aqui a gente tem um exemplo, né, do acormo, né? Então um feto aqui, ele é acardíaco, esse aqui é acormo, ele tem só os membros aqui, a região posterior, né? Não tem a coluna, não tem nada. E esse outro aqui é o feto normal, né? Então, e aqui o amorfo globoso, um feto bovino, onde a gente vê aqui a cavidade oral, ele tinha até um cordão umbilical, né? Provavelmente conectado ao outro, né? E ali a cauda, né? Então o formato de uma bola aí, como a gente falou antes, tá? Os monstros unidos, então a união ela é indicada pelo sufixo pago. Pigópago é a união da região da cauda, isquiópago é a união da região da pelve, isquiotóraco-pago é a união desde a pelve até o tórax, craniópago é a união do crânio e céfalo-tóraco-pago é a união da cabeça do tórax. Então pode estar unido por qualquer um desses processos, tá? E pode-se indicar, esse animal também pode ter partes duplicadas, né? Então, dípigo, dupla pelve, dicéfalo, duas cabeças, diprósapo, duas faces, né? Indicar o número de elementos anatômicos presentes na parte duplicada também. Dioftalmo, trioftalmo, tetraoftalmo é o olho, né? Aqui 2, 3 ou 4 olhos, né? Dioto, trioto, tetraoto, a orelha, assim também. Monoestoma ou diestoma, boca, né? Então, uma boca ou duas. Dibráquio, tribráquio ou tetrabráquio, o membro superior. Dipos, tripos ou tétrapos é os membros posteriores, se tem 2, 3 ou 4 e assim por diante, tá? Então aqui a gente tem um leitão, né? Tá unido pelo encéfalo aqui, né? Então céfalo ou encéfalo e tórax, né? Céfalo tóraco pago, né? Tetrabráquio, então ele tem 4 braços, né?
e tetrápodo. Então tem 4 patas posteriores, né? O membro pélvicos, né? 4 membros pélvicos. Tá? Então, esse seria o nome. Vejam que a classificação é bastante complexa. A gente tem que olhar todas as estruturas aí que estão duplicadas. Obviamente, a cabeça, a orelha, olho ali, boca está normal, né? Então, a gente não precisa colocar se tem 1, 2 ou 3. Tá? Quando o ponto de união é pequeno, pode haver a separação cirúrgica, né? Isso, embora não seja muito comum na medicina veterinária, né? As hemiterias, então, são as alterações menos graves que as monstruosidades. As causas são raramente conhecidas. A morte ou lesão de algumas células embrionárias, né, pode ser uma das causas, geralmente durante o primeiro terço da gestação. Então, infecções virais que ocorrem lá no embrião ou na fase embrionária da gestação, ingestão de drogas pela fêmea, né, tóxicos ou processo de radiação podem levar também esse processo das hemiterias, né. Aqui tem um exemplo, é a heterocromia iridis, né? Então, no gato aqui ele tem um olho azul e o outro olho aqui amarelado, né? Ou castanho, como que ele. Então, ele pode ter os dois ou um só. Normalmente está relacionado, o gato inteirinho branco está relacionado com um processo de surdez também. Então, as hemiterias podem ter alteração no tamanho de algum órgão, de alguma estrutura, pode ter fissuras na linha mediana, fusão de órgãos pares, deslocamento de órgãos, deslocamento de tecidos, persistência de estruturas fetais, pode ocorrer um processo de hermafroditismo, né? Quando tem um híbrido, né, lá, ou não híbrido, mas a alteração no desenvolvimento sexual e desenvolvimento excessivo aí de alguma estrutura, né? Então a gente vai falar um pouquinho dessas hemiterias. Então alterações no tamanho, pode ocorrer a agenesia, a aplasia, a hipoplasia e a digenesia, né? Então, a agenesia é a estrutura inexistente, né? A aplasia existe apenas um vestígio da estrutura, alguns chamam de botão embrionário. A hipoplasia, a estrutura não se desenvolveu completamente. E a digenesia, a estrutura de tamanho e conformação anormais, né? A digenesia. Então, aqui a gente tem a agenesia, a aplasia, a hipoplasia e aqui o normal, né? No caso, não temos a displasia aqui nesse processo, tá? Então, a diferenciação, né, do disco embrionário forma o ectoderma, o mesoderma e o endoderma. Eles vão se organizar, formar os primórdios de órgão, que são os brotos. Esse processo de crescimento e maturação vai dar origem ao órgão diferenciado, né? O processo de agenesia, então, a gente não tem ausência do órgão por ausência do broto embrionário, então não formou o broto embrionário. E na aplasia tem a presença desse broto embrionário, então formou o broto embrionário, mas ele não se desenvolveu. Então, vendo aqui num processo, a gente tem aqui a diferenciação normal, né? E aqui um número anormal de divisões celulares no desenvolvimento. A diferenciação anormal vai sofrer o processo de aplasia, hipoplasia, se for o caso aqui, ou se não desenvolveu o broto embrionário, o processo de agenesia, como a gente falou. Ou ocorrendo a diferenciação normal, também a digenesia, que é a má formação, né? Que no adulto lá a gente pode chamar de processo de displasia. Então, a genesia A, denegação, gênese, origem, então não tem ausência da estrutura. Exemplo aqui, a noftalmia, né? Então, não tem o olho, né? E a ausência da estrutura pode confundir com o processo de aplasia na macro. Então, a noftalmia tem a pálpebra aqui, mas lá no olho a gente não encontra o globo ocular. Aplasia também, negação de plasia de desenvolvimento. Então, a estrutura existe, mas não se desenvolveu. Aplasia do corno uterino, o processo de anencefalia também é uma aplasia, atresia do ânus, atresia da vulva e atresia do meato prepucial. Então, quando a gente tem estruturas com lúmen, a aplasia é chamada de atresia. Sempre vai ocorrer esse processo. Então, quando tem lúmen, né, pela ausência do lúmen, ausência de abertura, a gente chama o processo de aplasia de atresia, né? Então, a aplasia segmentar, a ausência de um segmento, né, de um órgão oco, a ausência do lúmen. Exemplo aqui, a atresia coli, né, em suínos. Então, quando falta o processo, né, do cólon, né, uma porção do cólon, a gente já vai ver em seguida. Aqui um processo de aplasia onde não tem a formação da mão, né, dos ossos aí da mão de um gatinho, tá? A outra mão normal lá, e nessa aqui a gente tem a aplasia, tá? Aqui a aplasia também, ó, o processo aí do botão, tem a formação do botão embrionário, né, mas a gente não encontra aqui, o outro rim está normal, né,
Anencefalia, ó, a aplasia do telencéfalo, então não vai ter a formação do telencéfalo. A atresia ani não tem o atresia anal, né, não forma, né, então o ânus aqui, às vezes forma até o esfíncter, né, tem que abrir, tem que ver se tem conexão com a parte anterior lá. Em alguns animais pode ser corrigido, né, esse processo. Aqui a atresia da vulva, né, numa bezerra Free Martin, né, que é devido a uma gestação gemelar de macho e fêmea, né, então pode ocorrer a atresia da vulva, a vulva fechada aqui, né, não tem a abertura, né, certo? O meato prepucial aqui também nos cães, né, é raro, o mais comum é ter a estenose, que vai desenvolver aí um processo de fimose aí, né, nos animais, né, mas uma atresia total aí é bastante incomum. A gente teve um caso aí de atresia também do meato prepucial em ovinos, né, também bastante raro. Aqui a atresia segmentar do corno uterino, ó, então a gente vê o ovário lá, o outro ovário mais ou menos aqui um dos cornos uterinos e o outro aqui está ligado somente por um tecido conjuntivo, né? Também chamado de útero unicórnio, ou unicórnio, né, de um corno só, numa bezerra, né? Aqui na gata também, ó, o corno uterino desse lado e no outro não tem, o ovário está lá isolado sozinho, não tem nem o tecido conjuntivo aqui ligando a outra parte aí com o ovário, tá? Então, a aplasia na patologia clínica tem um outro significado, um segundo significado, que é a tendência de um órgão de não se regenerar ou formar um novo tecido, né? Então, a anemia aplásica ou aplasia de medula é a capacidade de formar novos elementos sanguíneos pela medula, que ela foi perdida ou está comprometida, né? Então, isso é um assunto lá que a professora Ângela, né, trata com vocês no laboratório clínico, né? Aqui a gente só explicou porque também tem esse processo. Então, a gente vê a aplasia de medula, raras células aí, né? Algumas células maduras, mas a formação dessas novas células aí não está presente. Então, isso, o animal vai ter origem à anemia e à leucopenia também nesses processos, tá? Voltando lá, hiperplasia, outra das hemiterias, então hipo é pouco e a plasia é desenvolvimento. A estrutura se desenvolveu, mas pouco, ela não chegou ao tamanho normal. Então a gente tem hipoplasia cerebelar, né? Hipoplasia da genitália em alguns casos. A irrigação, a inervação ou ação hormonal inadequadas podem causar esses problemas. Vírus, né, que causam hipoplasia cerebelar, né, do cerebelo, o vírus da diarreia viral bovina, o vírus da panleucopenia nos felinos lá, causa essa hipoplasia cerebelar, né? E podem também ter causas genéticas, né? Esse processo aí. Então aqui tem uma hipoplasia, né, na cabra, um dos rins aqui hipoplásico, o outro hiperplásico, obviamente, para compensar. No rim aqui no felino aqui é a mesma coisa, né? Aqui nesse caso é uma aplasia, né? A gente não tem, né, a formação do botão embrionário, tem uma gordura aqui, né? Nesse caso, desculpe, né, a formação, né, do botão embrionário, mas não tem o desenvolvimento do rim, e o outro lá está hiperplásico, tá? E como a gente falou, o outro sofreu um processo de hiperplasia e hipertrofia ali para compensatória, né? A hipoplasia no cerebelo, ó, então, no gato recém-nascido, o vírus da panleucopenia, normalmente ele ataca o que? As células da camada das células de Purkinje, né? Então, as células de Purkinje normalmente morrem ou estão diminuídas. E aí o que acontece? As outras camadas também, em consequência, estão mais estreitas, né? Então, ou menos espessas. E aí a gente tem esse processo de hipoplasia cerebelar, certo? Aqui a hipoplasia do esmalte, né? Esse ocorre nos animais jovens que foram atacados pelo vírus da sinomose. Então, é comum a gente encontrar isso em animais assim que se recuperaram. Então esse animal provavelmente teve um caso de sinomose lá quando jovem, quando bastante jovem, né? Então em torno dos até os 4 meses, que é quando os dentes lá, os ameloblastos dos dentes estavam se desenvolvendo aqui dentro ainda, né? Então quando ocorre a troca do dente, né, de leite pelo dente permanente, nesse dente permanente ocorre essas manchas aí amareladas, que é característica da hipoplasia do esmalte, tá? A hipoplasia ela deve ser diferenciada da atrofia. A atrofia já teve o tamanho normal, a hipoplasia não, né? Então o estroma, né, tá bem desenvolvido na atrofia, né? Então o tecido conjuntivo, que a atrofia é o parênquima, né? Na hipoplasia não, tanto o estroma é menor quanto o parênquima do tecido, né? Então o exame histopatológico desse parênquima, pouco desenvolvido, aí ajuda a diagnosticar, né? E a história clínica do animal também vai ser um auxiliar para diferenciar a atrofia da hipoplasia. A hipoplasia ela pode segmentar, né, em órgãos ocos que tem a presença do lume, né, por exemplo, tá?
Então aqui a hipoplasia do testículo, vejam que esse animal aqui, ó, ele tem uma pelagem de animal jovem e o testículo diminuído, né, proporcionalmente a ele. Então o que a gente vê aqui, ó, também a ausência do epitélio dos túbulos seminíferos, né? Às vezes uma única camada aqui, ausência de espermatogênese, né? As células aqui ainda possuem células no interstício, né? As células de Leydig aqui, mas tem uma conformação, né? Em alguns locais a gente não encontra direito a essas células, né? Mas então parece um testículo normal, né? Claro, tendo algumas alterações, né? Já quando a gente vai para a atrofia, né, o tecido conjuntivo ao redor, ó, não temos as células de Leydig, né? O tecido, os túbulos estão bastante diminuídos também, as células, né, menor quantidade de célula, e ó, vejam que a conformação do órgão aqui ele tem um aspecto irregular, né? Porque ele foi do tamanho normal e sofreu o processo de diminuição, então o tecido conjuntivo fica em excesso aqui, ocorrendo esse processo aí na atrofia, tá? As fissuras na linha mediana é um grupo de hemiterias, né? Então é chamada de esquise, né? Que é fenda, e ocorre pela fusão incompleta dos folhetos embrionários. Então a fenda pode ser ventral ou fusão incompleta da prega neural, que é a fusão dorsal. Então a gente pode ter uma craniosquise, né, que é a falha fusão do crânio, palatosquise no palato, raquiosquise ou mielosquise na espinha, né, também que é chamada espinha bífida. A gente pode ocorrer o processo chamado de epispadia, que é a fenda na uretra peniana quando a uretra se abre na porção dorsal do pênis, e a hipospadia quando a fenda na uretra se abre na porção ventral do pênis. Podemos ter também um processo chamado de esquistossomia, né, que é o corpo fendido. Normalmente ele é ventralmente e a gente tem uma hérnia ou a não formação da cavidade abdominal. Então a cavidade abdominal está aberta e as vísceras às vezes estão soltas lá dentro do útero, né? Quando esse processo é mais grave é chamado de esquistossoma reflexus, né? Esse feto aí que tem esse processo aí de esquistossomia, né? Então aqui está a palatosquise, ó, a gente vê aqui a língua, né, o palato ali aberto e lá no fundo a cavidade nasal. Então qual é o problema para esse animal aí? Quando ele não consegue fazer a pressão negativa para mamar, e se a gente dá o leite ali, né, alimenta esse animal, o que acontece? Normalmente esse leite é aspirado, ou faz falsa via e acaba indo lá no pulmão, causando uma pneumonia por aspiração, né, ou por falsa via. Tá? Então esse é um dos problemas. A craniosquise aqui, o crânio não fechou, né? Então tem uma bolsa que se formou na meninge, né? Nesse caso aqui do equino, né? Cheia de líquido, né? Então é a chamada também de meningocele que está associada, né? Aqui tem outra esquistossomia, né, que é a hérnia congênita aí do bovino, então ó, não fecha a linha mediana aqui e as vísceras normalmente no nascimento estão fora aí da cavidade, né, abdominal. Esse é o esquistossoma reflexo, não houve a formação da linha mediana tanto e nem da coluna vertebral. Então vejam que os membros aqui estão todos juntos, né, vamos dizer assim, e a parte abdominal aqui toda aberta, né, com as vísceras todas na cavidade aí presente na cavidade uterina, né? Estavam presentes na cavidade uterina e aí no momento do nascimento aqui soltas, né? Livres, certo? A hemiteria também pode ocorrer a fusão de órgãos pares, né? Exemplo, a ciclopia, a fusão dos olhos no centro da face, então fica no meio, então um olho único, só um único globo, né? A ingestão de planta tóxica, como essa Veratrum californico aí na gestação de ovelhas, pode causar isso. Pode ocorrer também o rim em ferradura, né, que é sem alteração clínica, né, um achado normalmente lá no frigorífico ou numa necrópsia, né, então ocorre em bovinos mais comumente, em outras espécies aí também, ovinos, né, e caninos, a gente vê. Então aqui a ciclopia, né, o ciclope com o olho na face e também não formou a parte do nariz aqui, né, então só temos a região da boca aqui. Aqui o rim em ferradura, né, de um gato, ó. Então, os dois fusionados, então como se tivesse um rim de um lado e outro aqui emendando desse outro lado. Tá? Deslocamento de órgãos é chamado de distopias ou ectopias, né? Normalmente são congênitas. O órgão se desenvolve no local anônimo e aí tem que se diferenciar das chamadas paratopias. Né? Então, a gente tem a ectopia acorde, ectopia renal e a dextrocardia, que é o coração do lado contrário, né? Vamos dizer assim. Então, aqui ó, temos uma ectopia renal no tigre, né? Então o rim, aqui o rim direito, a bexiga urinária e o rim esquerdo lá quase dentro da pelve, né? Dentro da cavidade pelviana, né? Certo?
O deslocamento de tecidos, então, a presença normal de um tecido em uma região diversa da original, são chamados isso de coristomas, né? O tecido ectópico ele é morfologicamente e funcionalmente normal. Exemplo, a gente tem o coristoma suprarrenal no ovário, onde tecido da adrenal vai estar presente lá no ovário. O coristoma pancreático no estômago, onde tecido pancreático está na parede do estômago, né? Então isso às vezes pode ocorrer, esses processos de coristoma, né? E muitas vezes esse tecido, estando em um local errado, ele sofre alguma ação do ambiente ali, pode ocorrer, formar neoplasias, né? Formar um tecido neoplásico. Então aqui o coristoma cutâneo, né? Então tecido cutâneo aqui na conjuntiva ocular do cão. Então a gente vê até pelo aqui na conjuntiva ocular. Pode ocorrer na língua também, ó, com a formação dos pelos aí do cão, tá? Pode ocorrer a persistência de algumas estruturas fetais. Por quê? Pela ausência de involução dessas estruturas. Então, a persistência do forame oval, né, ou forame interlateral, persistência do úraco né, lá no umbigo, então, onde a urina sai pelo umbigo, né, e não pelo pênis ou pela vulva, né, no caso da fêmea, tá? O hermafroditismo, então, a ambiguidade das características morfológicas, né, do sexuais ou indefinição sexual da genitália. Ele pode ser verdadeiro com a presença de gônadas de ambos os sexos, ou falso ou pseudo-hermafroditismo quando a gônada é de um sexo e a genitália é do sexo oposto, né? O bovino da Free-Martin, né, da gestação gemelar de uma fêmea, onde tem um feto fêmea e um feto macho, né, dá origem a esses bovinos aí Free-Martin pelas anastomoses que ocorrem lá na placenta durante a gestação, né? Aqui no verdadeiro, só voltando à presença das gônadas de ambos os sexos, que é o quê? Quer dizer que o animal tem um ovário e um testículo, né, lá no lugar das gônadas, ou vice-versa, né? Ou um ovário e um outro tecido chamado de ovotestes, que é uma gônada que tem tecido ovariano e tecido testicular junto. Então pode acontecer esse processo aí, né? Então aqui é uma vaca Free-Martin, né, que tem hipoplasia da vagina, né? A vagina aqui está estenosada, do útero e ovários com presença de vestígios, né? E o útero e ovários, né, aqui presentes, e um vestígio da vesícula seminal aqui na seta branca, né? Aqui na seta preta ali também em cima ali é a bexiga, né? Então ela tem características aí genitais masculinas e femininas, tá? O desenvolvimento excessivo também pode ter partes do corpo maiores em tamanho, a gente chama de macro, e em número poli, né? Então, exemplos aqui, ó, a macroglossia, então a língua, né, maior, macrocefalia, né, a cabeça, o encéfalo é maior, polidactilia, o aumento do número de dedos, politelia, aumento do número de tetos, né, a famosa vaquinha de 5 tetos, né, tá? E polidontia, que é aumento do número de dentes, né? Certo? Então a gente vai falar um pouquinho de cada um deles. A macroglossia aqui do suíno é bem comum no suíno, então a língua ela fica fora da cavidade, né? Então o animal não consegue colocar a língua para dentro da cavidade oral, né? Às vezes acaba morrendo, né? Por esse processo aí, né? Porque não consegue digerir, não consegue mamar, né? Não consegue ingerir, desculpe, o alimento e mamar, né? Fazendo, então, acaba morrendo. A gente tem aí a causa congênita, né? Anomalias de manifestação tardia. A causa é congênita, mas a manifestação não é observada no momento do nascimento. Elas podem ser hereditárias, exemplo, a acondroplasia, o criptorquidismo, né? E as hérnias ignoescrotal ou umbilical, né? Então, a acondroplasia é um distúrbio do crescimento dos ossos longos, os membros eles ficam mais curtos do que o restante do corpo, os demais órgãos têm proporções normais, né? Ao nascer, o tamanho dos membros é igual ao de um indivíduo normal da espécie, o problema se manifesta durante o processo de crescimento do animal, né? Então, exemplo aí, cães pequinês e dachshund, né, onde os membros ficam mais escuros, né, isso aí é selecionado. Mini pôneis e mini vacas também tem o processo chamado de acondroplasia, tá? O criptorquidismo, né, o animal criptorquida é quando um ou ambos os testículos não estão no escroto. Onde é que eles podem estar? Na cavidade abdominal, na cavidade pelviana, no anel inguinal, né? Então pode acontecer esses processos aí.
Se ela é bilateral, normalmente o animal é estéril. Se é unilateral, ele vai transmitir aos descendentes. Então, um testículo desceu e o outro está retido em algum desses locais aí no meio do caminho, né? Então, ele vai ser hereditário e vai passar isso aos seus descendentes, né? Aqui está o animal criptorquida unilateral, né, no cão, onde o testículo está preso aqui acima, né? Então, não está lá no escroto, né? Então, está aqui no subcutâneo, vamos dizer assim, passou o anel inguinal, mas não chegou até o escroto, tá? O criptorquida, né, tem várias causas para o criptorquida, podem ser mecânicas ou descontrole hormonal lá durante o desenvolvimento, má formação ou uma hiperatividade cremastérica também foi incumbido dessa causa, má formação do anel ou do canal inguinal, diâmetro testicular é maior do que o canal inguinal, o canal deferente ou artéria espermática muito curto, né, ou até ausência de escroto, né, pode ocorrer em várias dessas situações aí. E o testículo retido, ele tem uma grande condição de sofrer um processo de torção e de neoplasia. Para vocês terem uma ideia, mais de 90% o testículo criptorquida, ele tem 90% de chance, né, de sofrer uma neoplasia, né, de desenvolver uma neoplasia. Tá? Então, a hérnia inguinal e umbilical, né, também é uma manifestação tardia. Ela é muito importante economicamente nos suínos, né? Então, como é hereditária também, né, esse animal não deve ser usado na reprodução, né? E às vezes causa problemas aí até no desenvolvimento desse animal, né? Como a gente está vendo aqui, ó. Então, em um animal castrado aí com 5 meses e aqui um animal mais jovem também a hérnia inguinal, tá? Certo? Ocupando espaço. Então, as dúvidas vocês podem tirar lá pelo chat, né? Que a gente tem lá da disciplina, e bem no momento de dúvidas aí da disciplina, onde a gente vai reforçar aí esses conceitos aí, né? Com alguns exercícios, tá? Então, até mais, pessoal. Tá?